Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Vamos falar só do Chelsea, Tariq Jorge pelo Xavi Simons, rotações do Maresca, montagem do elenco, Garnacho, Xavi Simons, muitas pequenas coisinhas do Chelsea. Então já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, belezinha? Vamos lá, rapaziada. Quando o Chelsea tá tentando contratar esses dois aqui, né, ó, Garnacho e Xavi Simons, tá tendo a narrativa, porque tudo que envolve o Chelsea, gente, é narrativa. Porque quando você entende o projeto do Chelsea, você entende porque eles querem o Garnacho. Sabe o que é mais engraçado? Ó, presta atenção no que eu vou falar pra depois não entender errado. Presta atenção. Eu acho o Xavi Simons, da idade dele, uma contratação de impacto pro Chelsea, uma contratação que melhora o Chelsea, de um jogador que eu acho fantástico e de um jogador que eu acho que tem um Bruno Fernandes nele. E eu não preciso nem falar do impacto do Bruno Fernandes na Premier League, né? Os números estão aí. É só olhar os números do Bruno Fernandes. Não precisa nem assistir ver o Bruno Fernandes jogar. Eu acho que tem um Bruno Fernandes no Xavi Simons, na evolução dele. Pra você ver, eu acho que o Chelsea tá mais empilhando o jogador contratando o Xavi Simons do que o Garnacho. Com certeza, eu falando isso, o Cade Protozoário, ele vai ficar chocado, né? Ele vai querer me xingar. Mas é uma preocupação que eu tenho com o Xavi Simons e com o elenco do Chelsea. O Chelsea tem muito meia e pouco quebrador de linha. Ah, mas BC tem o Estevão, Pedro Neto, Gittens. Show! Realmente você tem opções. Palmer é um quebrador de linha também. O problema é, cara, o Gittens, gente, é um jogador consistente ainda, tem um talento na estratosfera, mas é um jogador de 20 e poucos anos, numa Premier League. Eu achava que o Mudryk ia ter muito mais impacto. Olha o Mudryk que foi que deu. Então você tem que ter um certo cuidado. Então, você tem um jogador igual o Garnacho, que eu sempre falo do Garnacho, os caras podem questionar tudo dele, mas não o talento dele e a produção dele. E é um cara que já conhece a liga. E hoje o Garnacho é um jogador de Premier League, adaptado à liga. Existe esse valor. E, cara, você contratar o Garnacho por talvez 35, 40 de libras é uma barganha pelo potencial que ele pode ter, pelo encaixe que ele tem no sistema do Maresca. Entendeu? Pra você ver, eu acho o Xavi... ABC, quem é melhor? Xavi Simons ou Garnacho? Xavi Simons. Quem talvez vai ser mais especial na carreira? Xavi Simons. Agora, eu acho que é muito mais empilhar jogador contratando o Xavi Simons do que o Garnacho. Porque é a montagem do elenco. Eu sei que eu fazendo esse vídeo, eu vou parecer, os caras vão me xingar. Normal, já tô acostumado. Mas eu sei muito bem o que acontece quando você tem muito jogador de uma característica só. Você tem um elenco talentoso, mas um time que não engrena. E eu acho que na Premier League você vê principalmente a montagem nova. Quando você vê toda essa janela do Liverpool, uma coisa que você conclui, eles querem armas. Olha a janela do Liverpool. Frimpong, Kerkes, Ekitike, talvez Isaac. Wirtz. Melhor do que o Palmer Wirtz. Agora os caras vão me xingar de vez. Muito melhor, rapaziada. Quem vê bola sabe. Entendeu? Então, o que é que os caras querem? Armas. Quero armas. Armas. Não quero ficar só... Ainda tem um Salah ainda, né? Não quero ficar só dependendo do Salah. Olha o Barcelona. O Deco. O Barcelona ganhou tudo, cara. O Barcelona ganhou tudo. Queria um Luiz Dias. Por quê? O Deco e o Flick, olha aqui, está muito dependente de Rafinha e Mamal. Quero mais uma arma pra ponta. Eu não sei quanto tempo o Lewandowski vai manter 40 gols na temporada. Entendeu? Você vê os times buscando armas. Eu tenho muito medo do Chelsea ficar com um elenco muito ponteado pro lado. E lembrando, gente, esse time não tem um 9 puro. Aí a minha preocupação aumenta porque o Chelsea não tem um 9 puro. Eu confio, né? Um Sesco, um Osimhen, um Vlahovic, não, um Gyökeres, por exemplo. O Vlahovic, a fase dele não é boa. Então, um cara que eu confio na 9. Eu quero ver o João Pedro contra bloco baixo. Eu quero ver o Dilep contra bloco baixo. Eu já vi o Nicolas Jackson contra bloco baixo. Então, eu tenho uma preocupação do elenco do Chelsea ficar muito desvirtuado pro lado e faltar armas. O Pedro Neto quebra um galho na esquerda, mas não é a dele. A dele é puxar pra dentro. É jogar na direita. Entendeu? Então, do perfil do Garnacho, gente, ó, perfil, por favor, pare com esse negócio de empilhar jogador, muito jogador é perfil, características. Do perfil do Garnacho só tem o Gittens. Porque o que tem lá, o outro, querem mandar pro Leipzig. Entendeu? Que é o Tariq Jorge, é um jogador cru. Bom jogador, potencial. Até fala aqui, ó, que o movimento permanente. Depende muito da proposta. Entendeu? Se depende muito do valor pra valer a pena. É difícil precificar o Jorge hoje. Talvez emprestar ele pro Leipzig. O problema é que no Leipzig, a ponta esquerda tem dono. É o Nusa. Ainda tem um moleque lá que eles contrataram lá. Mas o Tariq Jorge hoje
seria mais pronto do que o moleque que veio lá do Leganês, eu acho. Hoje o Tariq Jordan no Leipzig seria a reserva do Nusa. Mas pelo menos ele seria a principal opção, né? No Chelsea hoje ele deve ser o quê? A terceira opção pra ponta esquerda. Entendeu? Então, mandar o George emprestado pro Leipzig não é uma má escolha, né? O Leipzig pediu por ele, né? Até fala aqui, ó. E o Leipzig perguntou pelo Tariq Jordan em negociações pelo Xavi Simons, né? É um tópico separado, né? Um tópico separado. Ele está preparado do Chelsea por causa de limite de espaço, né? O Tariq Jordan normal. O moleque quer jogar, quer desenvolver. Pra vender o Tariq Jordan, gente, tem que valer bem a pena. Ou você apenas empresta ele. O problema é que o Chelsea, ele trabalha com um número limite, né? De empréstimo. Então, tem que ser um empréstimo muito bem planejado, né? Tipo esse do Kendrick Paz aí pro Estrasburgo. Tem que ser uma vaga de empréstimo bem pensada. Então, talvez pro Tariq Jordan sair tem que ser permanente, entendeu? Tem que ser permanente. Vamos ver. O Leipzig é sempre um bom local para desenvolver jogadores. Agora ele vai chegar lá para ser banco. Ele vai chegar lá para ser banco, porque o titular da ponta esquerda é o Nusa, né? O Chelsea já tentou contratar um tempo atrás. Então, vamos ver. É um passo legal para ele. Poderia adocicar o Leipzig a liberar o Xavi Simons, né? A ajuda no fair play financeiro. Uma venda dele, muito principalmente pro fair play financeiro da Premier League. Tariq Jordan. Entende? Então, é um jogador de potencial. Pra vender ele permanentemente, tem que ser um valor interessante. Não pode ser qualquer mamata, entendeu? Qualquer trocado. Belezinha? Aí o Garnacho, ó, dando total prioridade pro Chelsea. Já expliquei, né? As negociações e o preço vai ser um fator chave. Gente, o Chelsea, ó. Chelsea quer, ó, estrangular o United. Estrangular, ó. Quer pegar o United desesperado. Isso aqui, ó, não se enganem. Isso aqui, ó, de Garnacho dando total prioridade pro Chelsea é estratégia, tá? Tudo isso aqui, ó, é o Chelsea o jogador, ó, imaculados, pra cima de Moar. Claro que não, entendeu? O Chelsea o jogador, ó, estão imaculados. Então aí, ó, os caras querem sufocar o United. Estratégia de mercado é isso, né, ó. Xavi Simons e Garnacho separados, né? Conversas avançadas aí com o Xavi Simons. O Leipzig tá ciente do desejo do jogador. Não tem conversas pelo Garnacho, mas ele tá na lista do Chelsea. Belezinha? Aí fala aqui, ó. Ixi, rapaz, meu pedido aqui do iFood ia ficar de olho. Eu ia falar o nome do entregador aqui sem querer. Olha, ó. A BBC vai ficar com 300 opções. Olha aqui, ó. Em Stamford Bridge, o Enzo Maresca é descrito, ó, como mestre da rotação. Adicionando que ele não tem 11 titulares, ou que ele quer ter um. Ele quer o melhor elenco. Ele escolhe o seu time baseado no plano tático da oposição, treinando e jogando. Olha, ó. Play load. O que é play load? É tipo, ó, carga no jogo. Play load, né? Treinamento, carga de trabalho. Master of Rotation. Mestre da rotação, Maresca. Gente, isso aqui ficou bem claro no Super Mundial. Os bobão que tá criticando aí, os Cade Protozório, né? Vontade de falar os nomes aqui, mas eu já citei nome de burro demais aqui, né? Deixa os burros pra lá. Os burros aí, falando que o Maresca Ball, que não adapta aqui. Mano, adapta para um cavalho. Quem lembra dele botar o Reece James na esquerda contra o Ibelmo? Contra o Brentford. O problema é que parece que os caras só lembram quando ganha. Mas contra o Brentford, taticamente, o Chelsea foi imoral. Alguns planos de jogo do Chelsea era bom, agora aquela coisa. O treinador escolhe o plano de jogo, o jogador tem que executar. No Super Mundial, o que ele fez contra o Benfica, ele sabia que o Di Maria voltava pouco. Macetou o lado direito do Benfica, macetou. O problema é que o Trubin fez 300 defesas imorais, né? Mas pra você ver, o plano tático deu certo. Contra o PSG não precisa falar nada, né? Contra o PSG foi aquela imoralidade. Então é isso aqui, ó. Ele decide a escalação de acordo com o plano tático e o adversário. Claramente ele faz isso. Quando ele pega a linha de 5, ele coloca 6. Por exemplo, contra o Palmeiras, eu tenho certeza que ele achava que o Palmeiras ia vir com a linha de 5. Ele colocou 6 no ataque. Deu muito certo. Aquele 35 minutos ali contra o Palmeiras foi um gap tático imoral. Contra o Palmeiras. Contra o Fluminense também foi tático imoral. Contra o Fluminense, o Chelsea simplesmente era muito melhor do que o Fluminense, entendeu? Então, ele é um cara que roda muito, né? E a Blucio quer fazer isso também com o Rossini, ó. Pelo menos, ó, 2 bons jogadores por posição, ó. Pelo menos 2 bons jogadores por posição. Entendeu? Ó, o Chelsea simplesmente, ó, não quer retornar para a Champions League. Eles querem competir. Olha aqui, ó. E pra isso, cara, pra você competir Premier League, Champions League, Premier League, Champions League, quarto e domingo, jogando a cada 3 dias, fora as Copas, você precisa de elenco. Você precisa de elenco. Não é mais a Conference League, gente. Agora é a Champions League.
É a Champions League. Agora praticamente não tem bêbado na Champions League. Tem ali os seus Salzburg, Young bêbados, né? Tem um ou dois, três bêbadozinhos, né, na Champions League, mas a tendência é você pegar adversário bom. Pegar time grande. Essa é a tendência. Entendeu? Essa é a tendência. Você pegar time bom, time forte. Então, rapaziada, é pegado, entendeu? É pegado. Não tem que. Você precisa de elenco. Você precisa do elenco fluido, equilibrado. Até falar aqui a situação da 9, né? Que o Chelsea pode receber ofertas pelo Nicolas Jackson. Apesar que o Maresca tá planejando ele competindo com o Dilep como 9, né? Novamente, opções. E o Pedro Neto tem a versatilidade de jogar mais centralizado, né? O Pedro Neto pode ser um cara mais central. E o Chelsea, novamente, o Chelsea não quer apenas retornar à Champions League, quer competir. E você precisa de elenco. Você precisa de peças. Você precisa de versatilidade. De armas. Armas. Quando o Chelsea contrata o Xavi Simons e quer contratar um Garnacho, gente, vejam o Chelsea contratando armas. Armas. Tranquilo? Tamo junto. Rapaziada, complementar esse vídeo aqui sobre o Chelsea, ó. O Fabrício Romano falando as prioridades do Chelsea, ó. It's a mutual feeling between Chelsea and Garnacho. The player wants to go to Chelsea. The player is giving total priority Ó, o jogador quer ir pro Chelsea, o Garnacho. to Chelsea. The player is waiting for Chelsea to. Ó, o jogador tá esperando pelo Chelsea. At the moment, still not a direct negotiation club to club, but I expect that to happen this month in August. So let's be patient on that one. Now, priority for Chelsea is outgoings. Second priority is to bring in Xavi Simons. Ó, prioridade do momento é saídas, vender jogadores. O Tariq George pode ser vendido, tá, gente? O jogador pode sair vendido. E a prioridade do Chelsea, vender jogadores depois do Xavi Simons. See, I told you in recent weeks, outgoings are going to be important, and now Chelsea are working on several. So, not lying on the timing of the deals. That's the point. Outgoings, Xavi Simons, and then Alejandro Garnacho remains a topic. So, Chelsea Garnacho, very good feeling, priority from the player. Alejandro is giving priority to Chelsea. Personal terms, not an issue for what I'm hearing. So now Chelsea really convinced to go for Garnacho, but it will depend obviously also on the transfer fee. And so we have to wait the moment when Chelsea Entre o jogador e o Chelsea não vai ser problema. will approach Man United. But this approach É o preço do United. will be in the next weeks for sure. I expect Chelsea and Man United to talk soon about Alejandro Garnacho topic. So we said about Garnacho, we said about Xavi Simons, we said about Chelsea outgoings. On Sheffield, we'll keep you posted as soon as possible, guys. But I see now we are all aligned on what I've been telling you for days. The player decision is what matters, and so let's wait for that. Also important to mention, guys, Nicolas Jackson. When we mention Chelsea outgoings, we mentioned many, but also Christopher Nkunku has to go and will go this summer. So Chelsea Ó, o Cucu vai ser vendido. and Nkunku will find a solution this month. And Nicolas Jackson is not a player that Chelsea are actively trying to sell, but Nicolas Jackson não é um jogador que o Chelsea tá se livrando, querendo se livrar. Mas se chegar uma proposta boa, if they get a good proposal, Nicolas Jackson can still leave Chelsea in this August. So it's still a concrete possibility. I will still keep an eye on Nicolas Jackson because there's a lot of interest in the player. The strikers market is quite hot. ó, tem muito interesse do Nicolas Jackson, né? O mercado de 9 tá quente. Europe in the recent days and weeks will be even hotter in the next weeks, and Nicolas Jackson can be part of that. So I told you about Joe Felix, I E o Jackson pode ser parte desse efeito dominó. told you about Tariq George, I told you about Mark Grillo down to Sunderland, I told you about Broja, Sterling has to go, Nkunku has to go, but don't forget Nico Jackson, because Jackson will be also the next one to leave Chelsea in the upcoming weeks if they get a good proposal, and so a big movement around Europe regarding strikers is expected in the upcoming days and weeks. And so guys, Você vê, o Fabrício Romano fala do mercado de noves muito movimentado, né? O mercado de nove, realmente noves, né? Esquentou de vez, né? E o Nicolas Jackson pode sair. Gente, o Chelsea quer pegar um lucro nele, vender ele. Gente, com o Xavi Simons, o João Pedro vai virar 9. Entendeu? Vai virar 9. Tipo assim, eu não acho que você vai contratar ali, entendeu? Ali vai ficar. Ainda tem o Enzo Fernandes ali. Com o Xavi Simons, o Chelsea vai querer vender o Jackson. Obviamente tem que depender das propostas, né? Mas por causa do Xavi Simons, em específico, é por causa esse negócio de querer vender o Jackson, é por causa do Xavi Simons. Entendeu? Porque com o Xavi Simons, o João Pedro vira 9 de vez. Belezinha? Tamo junto.